A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Começa mais um vídeo. Palavra que edifica. Glória a Deus. Aleluia. O apóstolo Paulo ele vai apresentar 3 comparações para ilustrar o que é viver como alguém que crê. Nesse momento, como a abertura do vídeo, eu queria fazer um questionamento. Você se vê como alguém que crê? Você se enxerga como alguém que crê? Você vive como alguém que crê? Você fala, se posiciona como alguém que crê? Paulo ele vai trazer nas cartas de Timóteo e também na carta de Coríntios exatamente essas comparações. A gente vai falar sobre isso e, como sempre, a gente faz esse convite: pegue sua Bíblia, não assista esse vídeo, não faça nenhum tipo de estudo sem a palavra de Deus, tá? Você vai abrindo, se interessante, vai marcando com a canetinha, vai dando pause no vídeo quando você achar confuso, releia o versículo para que você tenha um discernimento, uma compreensão perfeita. Eu vou pedir à irmã Pamela para ler aqui a primeira carta de Coríntios, capítulo 9, versículo 26. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Paulo ele vai falar sobre correr e sobre lutar. Ele vai se comparar a um lutador, um corredor e a um soldado. Primeiro ele disse que viver como crente era como ser um lutador. Combati o bom combate. A ideia que Paulo está tentando transmitir nesse momento é de um potencial combate até a morte. Um combate de vida ou morte. Isso nos lembra que a vida cristã é um conflito. Você que é cristão, você sabe que a sua vida toda, o tempo todo, é em conflito. A gente até gravou um vídeo sobre conflitos. Se você tiver um tempinho, volta um pouquinho e assiste esse vídeo. Isso nos lembra, uma vez que você entra neste relacionamento com Deus, a partir do momento que você aceita Jesus na sua vida como único Deus e Salvador, você descobre que o seu adversário, que é o diabo, ele vai tentar de todas as maneiras destruir a sua vida. E isso não é só a sua vida, e também a vida das pessoas próximas a você, a sua família, seu lado profissional, pessoal. É uma batalha espiritual e por isso precisamos utilizar armas espirituais. Onde eu posso encontrar essas armas espirituais? Onde eu posso encontrar como se fosse um manual para o uso desse armamento espiritual aqui que Paulo está falando? Você vai abrir na carta de Efésios, capítulo 6, versículo 11, onde está dizendo assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. No versículo 18, Paulo está dizendo que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Ele vai além. Nos versículos seguintes, você vai encontrar aí ele falando o quê? Cingir os lombos com a verdade, vestir a couraça da justiça, calçar os vossos pés na preparação do evangelho. Ele vai dizer que a gente deve também tomar o escudo da fé, para que a gente saiba como se defender dos dardos inflamáveis do maligno. Tomar o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo com oração e súplica no Espírito, vigiando nisso. Querido, não somente se alistando no exército espiritual, não somente recebendo o armamento espiritual, você também tem que saber como utilizar. E isso você só vai aprender orando. A arma secreta de todo cristão é a oração e o jejum. Se você jejuma sem orar, você está passando fome. Se você ora também e não está no período de jejum, está fazendo 15 dias, uma vez por semana, não está tendo equilíbrio. Então, procura o seu líder, tá certo? Se você faz parte de alguma denominação, procura alguma liderança que possa te auxiliar nisso. Peça para que essa pessoa venha te instruir como você pode suportar, tá? Receber esse armamento espiritual dado por Deus
e como utilizar da maneira correta. Eu já vi muitas pessoas iniciarem suas chamadas de uma forma eloquente, em uma velocidade como um corredor de elite, e no meio do trajeto perderem o fôlego espiritual. Começam a perder o seu ritmo, começam a sentir dores porque não houve um preparo. Então, com o tempo começa a aparecer as bolhas nos pés, o tênis não serve, a roupa está grudando no corpo, o calor causticante da prova, da adversidade, e essa pessoa se sente enfadonha, essa pessoa começa a se sentir cansada, essa pessoa começa a se sentir desanimada e simplesmente para. Ela não vai parar para respirar, ela não vai parar para vou repor as energias e vou continuar. Ela simplesmente vai desistir. Isso acontece porque se alistou, recebe as armamentos espirituais, é batizado no Espírito Santo, mas o seu treinador não estava lá te orientando. E eu não falo isso como pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem um papel na nossa vida, sim, única, ímpar, mas o seu líder, ele tem que te auxiliar nisso. O seu líder, ele tem que te discipular exatamente nessa questão. Batalha espiritual não é algo fácil. Vamos dar aqui continuidade o que Paulo vai continuar dizendo na segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 7. E diz assim: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Paulo também se comparou a um corredor. Ele disse: terminei a corrida. A palavra utilizada como corrida descreve um evento como se fosse uma corrida de obstáculos, como uma corrida com barreiras. Houve numerosos obstáculos e barreiras com que o próprio Paulo ele teve de lidar durante toda a sua vida. E ele está dizendo que ele completou essa corrida. Por fim, Paulo diz assim: guardei a fé. No texto original em grego, essa declaração contém um significado de ter guardado a fé como um soldado armado guardaria o seu posto contra o inimigo, o ataque do inimigo. Paulo disse que não tinha se desviado da verdade da palavra de Deus e que havia vivido essa verdade. Você está vivendo essa verdade? Como foi falado no começo, né? Está vivendo, você está falando como uma pessoa, como alguém que crê, você se posiciona diante das adversidades, diante das provas, como alguém que crê. Você está mantendo o ritmo nessa corrida como um bom corredor. Você tem guardado a fé, como fala disso ao seu próximo, como você até mesmo fala de Jesus. Eu tenho certeza que você tentou, ou de alguma forma você já evangelizou alguém, pode ser no seu trabalho, na faculdade, no shopping, na casa do vizinho. Em algum momento você já falou de Jesus, até mesmo na forma de você evangelizar. Você fala como alguém que crê. Isso faz toda a diferença. Paulo, ele foi perseguido em Damasco, isso aqui é muito interessante. Rejeitado em Jerusalém, esquecido em Tarso, apedrejado em Listra, açoitado em Filipos, enxotado de Tessalônica, escorraçado de Bereia, enfrentou feras em Éfeso, foi preso em Jerusalém, acusado lá em Roma, e você sabe que o final da sua chamada, ele foi decapitado. Mas você acha que isso foi motivo de vergonha? Conta aí, irmã Pâmela. Ele diz: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito: o justo viverá pela fé. Isso você vai encontrar em Romanos, capítulo 1, verso 16 ao 17. Algumas pessoas parecem ter tido uma convenção estranha. Eu digo que uso até a palavra como uma fé sensorial. Aquela emoção, fundo musical tocando, o pregador insistindo, e aquela pessoa vai à frente e diz que aceitou Jesus, e ela até começa no ritmo bom, como eu falei aqui no começo do vídeo. Mas num dado momento da chamada, ela desiste. Ela não teve um encontro verdadeiro com Cristo. Biblicamente falando, a gente tem base bíblica para falar isso. Não, uma vez eu estive na igreja, aceitei Jesus, mas eu me desviei. Você não conheceu a pessoa de Jesus verdadeiramente. Uma vez que você olha para Jesus, você não enxerga o peso da cruz, você não sente
o peso da cruz. Você vai sofrer como Paulo, mas ele vai dizer que é até mesmo, eu vou até abrir aqui um parêntese, ele vai dizer que ele é um prisioneiro de Cristo. E você sabe que a Bíblia vai mencionar diversas cartas que Deus ele não tem alegria, ele não quer nada forçado. E a ideia de prisioneiro é de alguém que está contra a sua vontade, mas Paulo ele não está contra a vontade. E ele está fazendo aqui as 3 comparações: o corredor, aquele que é o lutador. Querido, eu não sei em que situação você está, mas inúmeras pessoas nesse exato momento estão passando, enfrentando suas maiores e piores guerras. O capacete, a couraça, o escudo da fé, a palavra, tudo isso pode te auxiliar, mas nada pode acontecer sem uma verdadeira convicção em Cristo. Você precisa não se convencer que aceitou Jesus, mas você precisa ser convertido na pessoa de Jesus Cristo. Ninguém pode modificar você a não ser Jesus. Ninguém convence o pecador de ser pecador e de arrependimento sem a pessoa de Jesus Cristo. Não podemos construir as nossas vidas em cima da emoção, pois a emoção ela vem e vai. Verdade. A pessoa que espera que a vida cristã seja uma corrida de fortes emoções todos os dias pode ficar desapontada ao acordar numa manhã e não sentir coisa nenhuma. Sabe o que eu me lembro? Daquele escudo que você está lá, não vou dar glória não, porque eu não estou sentindo nada. Você não sente para adorar, você precisa adorar para sentir. Continue, meu pai. É necessário que você venha a caminhar pela fé e não por sentimento. Se você caminhar pela fé, você vai crer mesmo quando você não vê. Você espera naquilo, mas você não vê. Isso você está caminhando pela fé. Glória a Deus. Mas a partir do momento que você caminha pela emoção, você vai ter altos e baixos, e a tua fé vai ter altos e baixos. E não é isso que Deus quer. Deus quer que nós venhamos acreditar em tudo que Ele vem a fazer, tudo que Ele já fez, mas pela fé. Você tem fé? Tem vivido como alguém que crê? Você pode chegar no final do dia de hoje, sabendo que o mundo vai acabar, dizer que combateu um bom combate? Terminou a sua chamada com excelência? Está pronto para entregar e receber a coroa da vida? Você já viu algum soldado ir para a guerra sem se preparar? Só volta com a medalha se ele for um soldado em excelência. Querido, um soldado que ele vai para a guerra sem preparo, ele é um alvo muito fácil e ele vai morrer. Um corredor que ele tenta se preparar sozinho, que ele não tem um equipamento de qualidade e um treinador, vendo os pontos fortes e aquilo que ele precisa melhorar, ele não vai chegar nas Olimpíadas. Tenha certeza disso. Tenha certeza disso. Amém? Que essa palavra fique guardada no teu coração. Eu queria fazer uma oração com você nesse momento que está assistindo esse vídeo. Peço só que você curva a sua cabeça. Faça a sua oração legítima agora. Senhor, eu estou enfrentando uma batalha que eu estou tirando força de onde eu não tenho. Essa força que você não sabe de onde está saindo é o próprio Deus que está dando para você. Meus pés estão todos feridos, as minhas costas estão com o peso da cruz e eu já não consigo nem caminhar. Jesus te leva nos braços. Mas você precisa fazer a oração do arrependimento. Você precisa confessar Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Curva a sua cabeça, ore conosco. Pai Santo, fiel e poderoso, nós te pedimos, Senhor, nesse momento, pela vida dessa pessoa que está assistindo esse vídeo até o final, que anotou, que verificou os versículos, que recebeu a palavra e que sentiu toque no seu coração. Não por emoção, mas por saber, Senhor, que é pecador, que não merece o arrependimento, que não merece ser perdoado, mas que ver a cruz, meu Pai, como um ato supremo de amor, enxerga o Senhor ali, meu Deus, está pronto para iniciar um relacionamento verdadeiro contigo, sem base em fé sensorial, mas alguém que crê verdadeiramente
uma fé consolidada em Cristo. Senhor, a tua palavra diz que há duas portas, e a porta estreita e o caminho, Senhor, que é extremamente estreito, leva ao caminho da vida. E nesse momento, que essa pessoa te confesse em seu coração, que essa pessoa assiste esse vídeo, está participando da oração nessa árdua batalha. Nesse momento nós sabemos, meu Pai, que uma batalha espiritual pode estar acontecendo, mas que ela não desista, Senhor, de entregar a sua vida a Ti, e que a partir de hoje ela aprenda, Senhor, a receber e a usar as armamentas espirituais, e que o Espírito Santo Consolador ajude, Senhor, a ter o discernimento de quando utilizar e como utilizar. Eu te peço que o Senhor abençoe a vida dessa pessoa com toda sorte de bênção, em nome de Jesus. Se você crê e recebe, diz Amém. amém. Graça e paz. Graça e paz.